Boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. E damos por iniciado o nosso estudo desta noite. O livro que é o Espiritismo, né? Nós estamos estudando o capítulo 3º, Noções Elementares de Espiritismo. Observações preliminares. É o segundo. É porque... Tá sem óculos. Tô sem óculos. Página 54, né? 94. Isso. Eu só tô dando uma recapituladinha, né? Ele vem falar para nós aqui um pouquinho sobre observações preliminares. E aqui tem uma sugestão que eu achei bem interessante da sequência dos livros que a gente deve estudar. O primeiro é o que é o Espiritismo, o segundo é o Livro dos Espíritos, o terceiro é o Livro dos Médiuns, o quarto é o Evangelho, o quinto é o Céu e o Inferno e o sexto é a Gênesis. E se quiser ler depois, o Obras Póstumas, tá? Então ele deu essa sugestão aqui anteriormente. E então vamos para o item 6. Quem vai ler? João? Lê um pedacinho cada um, né? Fica bom. O item 6. O mesmo raciocínio é aplicável aos que julgam o Espiritismo por certas obras excêntricas, que dele dão uma ideia falsa e ridícula. O auto-espiritismo é tão responsável pelas faltas dos que o compreendem mal ou praticam erradamente, quanto a poesia é responsável pelos maus poetas. Dizem que é deplorável que existem tais obras, pois são nocivas à verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas, mas maior culpa recai sobre os que não se dão ao trabalho de estudar a questão inteiramente. Vamos dar uma entendida? Então aqui ele vem falar que o raciocínio é aplicável aos que julgam o Espiritismo por certas obras excêntricas, né? Que dá o quê? Uma ideia falsa, ridícula, esquisita, né? Eu me lembro quando eu comecei, quando eu era mais iniciante no Espiritismo, tinha uns pintores que pintavam obra, umas coisas ridículas, horrorosa, horrível. E era como se estivesse pintando como não sei quem, medianizado, pessoas renomadas. Mas você via que aquilo ali era a pessoa parece que não dava conta de pintar direito, né? Então, assim, muitas vezes é o que ele está dizendo aqui, ó, que o Espiritismo, se a pessoa não estuda, se a pessoa não sabe, e ela resolve interpretar da maneira dela, da forma dela, ela vai passar uma ideia errônea, né? Uma ideia que não é do Espiritismo. E as pessoas vão debochar, vai rir, vai ridicularizar, né? Então... a gente não pode sair dizendo que eu já conheço o Espiritismo, sempre que você não estudou nenhum livro. Às vezes tem gente que faz isso. E mesmo estudando... Vai lá defender o Espiritismo sem ter estudado uma obra. Sem ter apenas, pelo menos lido, né, João? Nem ler, não leu, né? E aí se acha assim, com a verdade. Esses dias eu conversei com uma moça de um outro centro espírita. Não vou falar nome. Mas eu achei assim um absurdo as colocações dela. Meu Deus.
totalmente equivocada de espiritismo. Porque aqui, a gente tem que entender que aqui, o que tem aqui é espírito imperfeito. É que tem... Eles pessoas- acham que é tudo evoluído, que o povo que está nascendo é evoluído. Tem Evoluído e ponto. Não é. Tem pessoas amantes do espiritismo que, porque leu algumas obras românticas lá espírita, acha que já entende tudo sobre o espiritismo. É. E esquece que tem essas obras para a gente estudar aqui, né? A base, né? A Isso base. aqui é a fundamentação nossa do conhecimento espírita está aqui. Estudar aqui. Estudar essas obras, igual falou naquela sequência, né? Você vai estudar uma vez? Você vai ler esse livro uma vez? Não. Você vai nascer, desde que você entra para o espiritismo, você vai continuar estudando e lendo e estudando. Porque cada vez que você lê, você fala, nossa, olha isso aqui, eu nem tinha visto. Cada Talvez vez. você não consegue, na primeira lida, talvez você não consegue entender, interpretar o que está querendo te falar ali. Você vai ler um livro, lê uma vez, lê duas vezes, É diferente. é diferente. É. E tipo assim, talvez você lê esse que a gente está vendo, a gente lê outro. Abre. O segundo que você lê, se você voltar no primeiro, você vai entender Mas, Melhor ainda. ainda É. a colocação que ele está Isso. te ensinando. Igual a Bíblia, você lê ela. Se eu ler, não entendo nadinha. Eu comecei a ler uma vez, eu falei, não, vou parar. Não tô entendendo o que esse povo tá falando. Aí eu desisti. Porque você tem que ler fazendo um estudo. É um porque, estudo. porque lá as pessoas vão te ensinar, vão te falar o que é, o que é aquilo que não é. É. E aí, não adianta você ler no puro, vou pegar isso aqui e vou ler. Você não vai entender. E outra, tem que ler várias vezes. Aham. Isso é tudo. Quando a gente vai para a escola, você estuda o português. Você estuda aquela gramática, você lê uma vez e já está craque? Não, você lê, o professor ensina. Você estuda em casa e ainda você não sabe. Estuda para a prova, vai para a prova, ainda erra. Né? Então, o espiritismo é uma doutrina. Você tem que ler. Igual, por que os evangélicos, por que os judeus sabem na ponta da língua a Bíblia? Porque lê todo dia a Bíblia. Todo dia lê, sabe onde está tudo corretinho, certinho. Sabe as falas. Se a gente começar a ler Evangelho todo dia, um pedacinho dele à noite e de manhã, você sabe todas as falas. Igualzinho o pessoal que lê a Bíblia. Agora, para de ler. Para de ler. Já vai esquecendo. Aquilo vai sair da cabeça da gente, né? Então, tem que ler, tem que estudar. Por que a gente tem que ler, tem que estudar? Não é para aparecer. É porque quando vir alguém perguntar alguma coisa, você sabe conversar. Você sabe esclarecer, você sabe ajudar alguém, né? Então, é importante estudar sempre e sempre, né? E é o que ele está falando aqui. Uma pessoa leiga, uma pessoa doida, se diz espírita, escreve um livro doido. Uma pessoa vai ler aquele livro, vai achar que aquilo é uma verdade. Né? Ou então alguém vai ler e vai achar aquilo um absurdo, esquisito, estranho, né? E ainda sai falando mal do espiritismo, né? Quem vai ler? Só lembrar de quando a gente era jovem, que a gente tinha que ler um livro inteiro para fazer uma ficha de leitura, você só lia o resumo, né? Achava que sabia. Não, e o ruim, você vai, que nem ela falou, né? O negócio de debater lá o espiritismo, a pessoa não sabe. Mas quem que é? Você vai na onde mesmo? Lá Lá. ela não tá te ensinando, a sua professora lá tá ruim, né? Não tá te ensinando. Não tá te ensinando. Aliás, todas as artes e todas as ciências encontram-se no mesmo caso. Porventura, a respeito das coisas mais sérias, não foram escritos tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria o espiritismo privilegiado, sobretudo no início, se os que criticam não o julgam pelas aparências? Ficariam sabendo o que ele repele e não lhe atribuiriam aquilo que repudia em nome da razão e da experiência. Então, todas as artes e todas as ciências tá no mesmo caso, né?
Não é só o espiritismo. Não é. Todo lugar. Eu falei, está lendo uma ficha de leitura, não é? Pode ter equívoco? Pode. A pessoa pode se equivocar, pode entender errado, pode, né? É igual ele está falando assim, ó. O espiritismo, por que ele é privilegiado? Não é. Pode ter equívoco, pode ter erro, né? E aqui fala, os que o criticam, eles não o julgavam pelas aparências, né? Eles ficariam sabendo o que ele repele e não lhe atribuíam aquilo que repudiam em nome da razão e da experiência. Então, essas pessoas, elas criticam, né, por criticar. Só que o que elas fazem? Elas repudiam a razão e a experiência. É tipo no leigo, né? É tipo no bom senso, não é bom senso, não. Aquele estudo que a gente estuda a esmo, não é científico. Esqueci o nome. Então, assim, às vezes a gente não estuda, não raciocina, não questiona, não passa pela experiência, porque toda a arte, conhecimento empírico. Isso, conhecimento empírico. Toda a arte, toda a ciência, o espiritismo é uma ciência, ela passa por um período de análise, de experiência. Tudo na vida é assim, não é? É assim que chega à conclusão da ciência. E aí, se você não passa por isso, dá tudo errado, né? Então, tem que analisar, tem que pensar, tem que questionar. Não é ir aceitando, a Gláucia falou isso. Não, parece que eu achei que não é isso certo. Eu vou pesquisar. Pesquisa. Pega livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, no finalzinho dele, tem aquele índice remissivo, que tem tudo ali, os assuntos, todos os tipos. Amor, tudo que for relacionado a amor, tem as páginas. Eu já li. Doença, isso. Eu já li. Você vai fazer uma palestra, você vai por ali. Eu li um dia. Aí depois ainda tem um índice lá da sequência, né? Então, assim, pega e estuda. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito desconfiada. Eu ia no livro, pesquisava, olhava, lia, livro dos médios, pegava todas as obras. Eu quero isso desse assunto, a lei de amor. Todas, você vai e olha tudinho, tem tudo ali. Dá pra você montar uma palestra, dá pra você montar um curso, dá pra você montar um seminário. Porque tudo tá explicadinho ali naquele assunto que você quer saber. Então, aí estuda, né? Tem que estudar. E o evangelho, o bom do evangelho é que ele tem a passagem de Jesus. Aqui tem um pedacinho da época de Jesus, a fala dele e depois a explicação dos Espíritos. Então é muito bom, né? Tem que estudar. Não pode ter preguiça de ler, né? Quem quer ler? Quer ler também? Um pouquinho? Vou ler. Olha um pouquinho, João. Depois você volta de novo na leitura. A respeito dos espíritos. Os espíritos não são como vulgarmente se acredita. Uma criação distinta das outras. São as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros mundos, despojadas de seu envoltório corporal. Quem admite a existência da alma, sobrevivendo ao corpo, igualmente admite a dos espíritos. Negar a estes equivale a negar aquela. Comumente fazemos... Vamos falar um pouquinho disso, né? Tá. Então agora aqui ele vai tecer comentários a respeito dos espíritos. O que eles são, como eles são. Aqui primeirinho ele fala que os espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros mundos, despojadas do seu envoltório corporal. Ponto, só isso. Então, quem são os espíritos? São as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outro mundo. E elas, o que elas estão? Despojadas, elas estão sem o corpo de carne.
É isso. Falou em espírito, é isso, né? Ficou bem... Aqui fala, quem admite a existência da alma sobrevivendo ao corpo, igualmente admite a dos espíritos. Por que admite? Quem acredita que o espírito existe e que ele sobrevive à morte do corpo, acredita nos espíritos. Alma, espírito, né? Ele é bem explicadinho, né? Facinho de entender. Só que assim, é bom falar de novo, reforçar. Se vocês quiserem falar, fala, porque isso reforça mais, né, o conhecimento na gente. Comumente fazemos uma ideia da falsa dos espíritos. Estes não são, como alguns pensam, seres imprecisos e indefinidos, nem chamas como as dos fogos fatuos, nem fantasmas como os dos contos fantásticos. São seres semelhantes a nós mesmos e que, como nós, têm um corpo mais fluídico e invisível em estado normal. Aqui já tem outro ensinamento, outra explicaçãozinha, né? A gente tem uma ideia falsa dos espíritos. O que a gente pensa? Pensa que ele é um ser impreciso e indefinido. O que a gente vê às vezes em filme? Aqueles lençóis... tipo um fantasma, não uma coisa assim, uma né? luz indefinida. E não é assim. Os espíritos, eles são seres semelhantes a nós mesmos. A forma, né? Ele vai ficar com a forma que ele mais querer. Se eu gostei dessa encarnação, eu vou apresentar nessa. Eu vou apresentar para Daiane, eu aqui, Glaucia, porque se eu apresentar outra forma, você não vai saber quem é, né? E vai correr. E aqui ele fala assim, um corpo fluídico e invisível em estado normal, né? Como nós, tem um corpo. Por quê? Porque tem o espírito. O espírito, o que vocês pensam que é o espírito? O espírito mesmo. Fala que ele é uma chama, é uma luz. Mas não é uma luz branquinha, porque uma luz branquinha já é evoluído. É uma luz mais escura, é uma luz densa. Só que o espírito, ele é fluídico. Ele é fluídico, ele é um fluido. A gente pega o ar? Não pega. Um jato de luz que irradia uma fresta do vidro é fluídico, você não pega. Então, o espírito é assim. Só que o espírito, para ele se mostrar, precisa dele se moldar. E é aí que vem outro elemento, que é o perispírito, né? Existe o perispírito. O perispírito, ele é faz parte do mundo material e do mundo espiritual. Ele é metade um, metade o outro. Por quê? Porque ele vai ligar com o corpo de carne, que é denso, e ele vai ligar com o espírito, que é fluídico. Então ele é assim, só que ele dá forma. Ele é que dá forma, a aparência para o espírito. Então é por isso que ele fala aqui, são seres semelhantes a nós mesmos. A gente não tem uma aparência, uma forma, né? E como nós tem um corpo, esse corpo é o perispírito. Para que existe o perispírito? Para dar forma para o espírito e para haver a ligação no corpo de carne. Quando a gente vai reencarnar, que começa a ver a duplicação lá das célulazinhas, já começa o perispírito com o espírito ligar em cada célulazinha, tá? Então é isso. É muito explicadinho, muito bom, né? Eu sou muito detalhista, invocada. Parou no 9, né? Acho que parou no 9, né? Demais, né, João? Demais. Durante a vida, quando unida ao corpo, a alma tem um duplo envoltório. Pesado, grosseiro e destrutível. O corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível. E perispírito. Vamos ver. Então aqui ele está falando o que eu falei anterior, né? Do perispírito. Durante a vida, quando unida ao corpo, a alma tem um duplo envoltório. Então a gente tem o corpo de carne, o espírito e o perispírito.
né? Ó, o perispírito, ele é... O corpo é que jeito? Pesado, grosseiro, denso, né? O outro, que é o perispírito, é fluídico, leve, indestrutível. Ele é um pouco... Quando perguntar pra gente, o perispírito, da onde que tira os elementos? Do globo terrestre, do globo que o espírito estiver encarnado. Se é planeta Terra, vai pegar os elementos daqui. Se é um planeta mais evoluído, do planeta mais evoluído, né? Então, o que a gente tem? Espírito, perispírito, corpo de carne, tá? O perispírito, sempre, quando há a morte do corpo, o perispírito, ele sempre vai acompanhar o espírito, sempre. Mesmo quando ele já for um espírito muito puro, igual Jesus, o seu perispírito, ele funde com o espírito, porque ele é muito evoluído. Só que precisou de nascer, reencarnar lá num planeta, o perispírito dele está ali, fundidinho, mas tem ali. Aí é quando reencarna e há a ligação do perispírito no corpo de carne, tá? Então, todos têm, todos. Vai continuar ou o João vai ler um pouquinho? Eu termino esse. Então, termina. A Isabel quer ler? Isabel depois? Depois eu leio. Então tá, deixa ela ler. Ela acabando essa folhinha, nós pula, você lê também. Lê um pouquinho. Bom, né? 3 coisas essenciais. Conta-se, pois no homem... 3 coisas essenciais conta-se, pois no homem a alma ou espírito, princípio inteligente onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo evolutório, material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. O perispírito, envoltório leve, imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Isso, vamos parar. Ó, aqui explicou, já é definido cada um deles. Ó, então, quando fala alma ou espírito, lá no livro dos espíritos fala que alma é o espírito encarnado. Né? Lá tem essa definição, que a alma é o espírito encarnado. Então, alma ou espírito, quer dizer, ou se falar alma ou falar espírito é a mesma coisa, né? Ele é o princípio inteligente, a parte inteligente, a parte onde tem o pensamento, a vontade, o senso moral, tá no espírito. Então, quem comanda tudo é o espírito, né? Tudo, a causa, a origem, espírito. Detalhista demais. Professora. Segundo, o corpo. O corpo é o envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Sem o corpo de carne, não tem como o espírito se manifestar, né? Quando o espírito desencarnado, não tem corpo de carne, ele quer manifestar com a gente. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um médium, vai procurar o fluido, porque esse fluido vai fazer com que ele tenha o quê? Como se fosse o perispírito, que vai dar... o perispírito não, como se fosse do corpo de carne, né? Porque quando o espírito, ele vai atrás de alguém que é médium, alguém que tem o quê? Ectoplasma. O ectoplasma vai plasma uma matéria, um barulho. Ele consegue fazer alguma coisa com a parte física material. É tipo um imã. Ele movimenta alguma coisa. Ele entra em relação com o mundo físico. E ele pode mexer, fazer alguma coisa com aquele mundo físico. Então, o corpo é um envoltório material. Desencarnei, sou espírito. Eu quero entrar em contato, não consigo. Eu falo com você, você não me escuta. Né? A gente mexe, não escuta, não sei, não consigo. Até que a gente entende que existem os médiuns e que a gente pode, através do médium, fazer a ligação, mandar recado, fazer alguma coisa que a gente quer fazer com alguém, né? Quer dizer, entrar em contato, falar com alguém, né?
E aí ele fala, o perispírito já é um envoltório leve, imponderável. O que é imponderável? Não tem peso, né? Eu já penso assim, eu penso no vento, eu já penso em coisas assim, né? Que serve de laço intermediário entre o corpo e o espírito. Então ele vai ligar os dois, corpo e espírito, faz a ligação. Quando vai reencarnar, eu gosto muito de dar esse exemplo, que começa a ver a fecundação da célula lá, né? Começou a duplicar, o perispírito já foi minimizado, já está pequenininho, aí começa já a ligar. Vai formando os órgãos todos, vai ligando, você vai enraizando, essa é a palavra. O perispírito enraiza com o espírito no corpo de carne. Quanto demora isso? Uai, o tempo os 9 meses. 9 meses você está na barriga. Nasceu até os 7 anos. Fala. As 12 semanas está livre. Não. Igual fala, do momento da fecundação, do momento que há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, já está ligado um espírito ali. Lembra que você a ligação. Quando? Aí eu falei assim, eu acho que é quando. É na fecundação. Uhum. Quando há fecundação, é tudo preparado, não entra espiritaiada, não. Tem uma equipe espiritual própria que vai cuidar da reencarnação. A fecundação do óvulo, aí ali já se liga aquele espírito, né, a parte, o perispírito dele já minimizou. Isso no livro do Sistematizado, que é maravilhoso também, explica detalhado. Tem uma parte lá que explica isso detalhadinho. O espírito é minimizado, fica pequenininho, e aí começa, vai ligando, vai enraizando. Você vai grudando aquele corpo de carne. E quando morre, natural, você vai desligando. Quando a morte é natural. Você vê como é que é as coisas, né? Pra fazer o menino, vai estar naquela situação. E o povo lá, tudo tá ali. Vamos cuidar, né? Bom, cuidado. Né? Por causa do... Mas quando é um ambiente familiar, geralmente não era a parte sexual não é tão devastadora igual é nas outras coisas, né? E é assim, se você é um casal, isso fala nos livros, tem nos livros. Se você é um casal que é fiel, que tá ali, marido, mulher, na hora do ato sexual, não é permitido entrar no quarto nenhum espírito. Não é permitido. Tem toda uma proteção. Agora, aí depois que já teve a fecundação, aí a espiritualidade tá ali para ajudar. Mas assim, se é um pessoal promíscuo, tem amante, aquela bagunça que é a desorganização, é tudo bagunçado no quarto. Entra quem quer, fica quem quer, é uma bagunça. Então, assim, a reencarnação é uma coisa muito séria e muito bem organizada e planejada, né? Mas tipo assim, tem aquela possibilidade, um exemplo assim, talvez tenha uma pessoa que vai reencarnar, mas vai reencarnar por reencarnar. Para passar coisas difíceis, coisa tal, que já pode entrar, tipo assim, que nem você falou, tem amante, tal, o casal vai lá, que acontece muitos, né, que o cara vai lá, ou a mulher vai engravida do outro, sendo casada, que aí essa pessoa, aí eles vão preparar, ele acontece, tipo assim, para eles preparar para essa pessoa passar por aquilo. Passa. Aí eles preparam também. Também, tudo preparado. É tudo preparado com a desorganização das pessoas, não é? Prepara, é tudo preparado. Vai reencarnar, tá? É fora do casamento. É uma coisa, vamos dizer, não é adequada, né? Mas assim, pode acontecer. E acontece também muito assim, que é fora do casamento, que passa por pioras, né, a pessoa que nasce, né, e tem muitos também que a pessoa, ele vive bem, que
que vem para poder mostrar que não... Tipo, dar uma lição de vida nas pessoas que cometeu o ato, né? Mas muitas das vezes existe a reencarnação que vem meio tipo compulsória, que ninguém quer e a pessoa tem que reencarnar. A espiritualidade, igual a Gal falou, depois que tiver o ato sexual, é aí que entra o trabalho da espiritualidade. Vai organizar tudo. Mas já é uma coisa programada. Já é programado. Já é programada. Hoje na família rica quer um filho. Aham. E olha, então uns falam, eu vou deixar para os 40, aí não consegue ter nenhum. Então, o que vai acontecer? Aí vem lá no lar, tudo desorganizado. A espiritualidade, na hora, vai ter o apoio e tudo normal. Só que não é mais difícil, mas tem. Tudo, mas olha, o que a gente preocupa? A gente preocupa muito com a reencarnação. Foi programado? Não foi programado? Gente, é tudo programado. Até os desencontros, até os desarranjos, até as coisas que a gente fala, isso não está certo, né? Quanto pai com filha, irmãos, né? Quanto desarranjo, quanta coisa doida, não é? Mas é tudo programado, tudo programa, tudo tá ali. E tem gente que engravidou, tem cabeça para sustentar e para aguentar. Tem outros que abortam. Eu engravidei na adolescência. Tem outros que desistem, não é? Então, assim, é uma prova. Aquilo ali é uma prova. E é tudo organizado. No livro do Chico Xavier, eu não me lembro se é Entre a Terra e o Céu, que fala sobre a reencarnação. Bem explicadinho. Mostra um caso de uma moça, de uma menina nova, engravidou. E aí ela não queria. Não quero ter filho. Tô nova, eu quero ir pra boate, eu quero passear, eu quero divertir. E aí ela foi, e aí ela aborta. Ela toma remédio para abortar. Só que aí o espírito, ele se revolta. Ele fica com ódio, fica com raiva. Fala, você não me quer? Então você vai junto comigo. E aí ela tem uma hemorragia e ela morre também. Ou nasce, né, com um problema, que Sim, vai ser o karma dela ali para cuidar pro resto da vida. Isso. E ele com um problema. Então, assim, a lei de Deus, ela é muito correta, muito certa. Tudo que vem para nós é porque é para o nosso aprendizado. Às vezes, se a vida fosse maravilhosa, tudo certinho, a gente já está inventando moda. Com certeza. Ia estar inventando moda, fazendo coisa errada, né, Isabel Cristina? Com certeza. Eu preciso da dificuldade. Eu imagino. Porque eu acho que se fosse vida muito boa, tudo muito certinho, não sei nem o que a gente já está aprontando, né? Então é isso, né? Isso que ele diz aqui, ó. Quem que vai ler? Isabel? Tem caso do Chico, as meninas fazem aborto, que o espírito, ele fica tão... não quer aceitar. Eles ficam revoltados. Eles ficam revoltados que eles grudam. Eles grudam. Aí dá hemorragia e morre. Aí morre. Eles sofrem muito porque eles não querem. Eles pedem para não deixar. Porque é assim. Porque quando vai reencarnar, agora é um assunto que saiu fora tudo daqui, né? Mas reencarnação é tão bom de falar. Quando vai reencarnar, muitas vezes pode ter amigos nossos reencarnando com a gente, afins, pessoas que a gente ama, é muito bom. Mas existe também aquela reencarnação de pessoas que são inimigos. Só que aí é oferecida a oportunidade. Você aceita ele reencarnar no seu ventre, vai ser seu filho, vai dar trabalho, vai ser difícil. Porque imagina uma pessoa que a gente fez o mal reencarnar no lar da gente. A gente vai ter que fazer o bem, a gente vai ter que ajudar. Quantos filhos têm mães que têm aversão? Essa aversão, não gosto desse neném, acho esse neném feio, não quero carinhar ele. Quantas mães rejeitam o bebê? Por quê? Porque pode ser de outra vida, inimigo do passado que está reencarnando ali. Então, é difícil, não é fácil, né? Mas e se aí é dada a oportunidade? Lá no livro, acho que Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier, fala sobre a reencarnação. Um caso, o moço, o espírito fez muita coisa ruim com o casal.
E aí foi dada a oportunidade dele renascer. Só que aí o casal ficou meio assim de receber ele, porque tinha acontecido muita coisa ruim no passado. Só que aí ele pediu, implorou para dar oportunidade, que ele ia fazer de tudo. E é assim, né? Essa volta, essa reencarnação pode ser inimigo, pode ser amigo. Gente que tem filho, quem tem filho sente. Mãe, pai. Tem filho que você tem aquela afinidade, aquele amor. Tem filho que você suporta. Tem filho que você vai levando, não é? É difícil você falar, igual as pessoas falam, eu amo meus filhos igual. Não, não ama igual, porque tem a lei de afinidade. Só que assim, nasceu ali para transformar em amor. Se tem aversão, se não gosta, é porque teve atrito no passado. Só que aquilo ali tem que mudar. Nasceu para mudar, a gente tem que se esforçar. Nós, espírita, a gente sabe da reencarnação, sabe que pode ser um inimigo. Tem que se esforçar, né? E é isso, né, João? Isabel, lê para nós, então. Cadê? 11. Depois volta pro João. Gente, em voltar exterior, o corpo sucumbe quando está gasto e não pode realizar suas funções. O espírito dele se liberta da pele. Melhor dito, quando nos livramos de uma veste prestável, a isto chamamos de morte. A morte é a simples destruição do envoltório. Olha que lindo, hein? Mas Vamos parar, Isabel, vamos ver esse 11. Ó, aqui ele já vem falar do quê? Da morte, da desencarnação. O envoltório exterior, o corpo, sucumbe quando está gasto e já não pode realizar suas funções. Tá velho, igual eu, já tô dando PTzinho nas juntas. Não é, João? Nós vamos... Você ainda tem muito chão. Não, ainda tem muito chão. Mas só que dependendo do que você viveu, o que você fez, se você gastou demais, as pecinhas vai gastando, né? Mas aí é isso que ele está falando, ó. Envoltório exterior do corpo sucumbe quando está gasto. O corpo vai acabando, vai estragando. O coração, dá problema de coração. Aquilo vai inchando, aquilo dá problema, né? Tem que tomar remédio. E aí, esse órgão já não pode realizar a sua função. O coração já começa a dar problema, pulmão dá problema, rim dá problema, né? A pessoa de idade, lá de 90 anos, nem tudo tá tão perfeitinho mais, né? Já vai, as peças, é igual um carro. Você pega um carro, um Fusca, né? Vive a vida, tenha ele 40, 50 anos. Chega uma hora que ele não quer funcionar mais, nada dá conta, né? E aí ele fala, né? O espírito dele se liberta como o fruto se despoja da casca, a árvore da cortiça e a serpente da pele. Então, é uma capinha, né? Espírito, perispírito, corpo de carne. Aquilo é uma pele, é uma capinha que não vai prestar mais, mas o que é bom e o que serve mesmo, é a essência, é o espírito, o perispírito permanece. Aquele corpo serviu para nós por um período, né? Tem que aproveitar. E isso chamamos morte, né? O bom é quando a gente morre assim. Com o longo dos anos, você vai se libertando daquela carcaça. Do que a gente ter morte trágica, né? Essas mortes... Por exemplo, você é morto, matado por alguém, suicídio, é coisa trágica. Por quê? Você está em plena vitalidade e você é arrancado daquele corpo. Porque você é arrancado, expulso do corpo. O corpo morre e o espírito, ele tem que sair do corpo. Não tem como ele ficar mais no corpo, né?
Então é bom nós ir, ó, dando conta das nossas tarefinhas devagar e sempre. Não desanimar. E não pensa que a vida, ai, vai acontecer isso e nunca mais eu vou ter problema. Não é assim, viu, gente? Não existe conto de Cinderela na vida. Não é um conto de fadas, não. Não. Porque a gente precisa das dificuldades para evoluir. Pode ler, Isabel. A morte é a simples destruição do envoltório material. O que a alma abandona, como a mariposa abandona a crisálida. A alma conserva, entretanto, seu corpo fluídico ou espiritual. Pronto, vamos aqui de novo. Ó, isso aqui é importante. Porque ele fala, a morte é a simples destruição do envoltório material, o qual a alma abandona, como a mariposa abandona a crisálida. Então, você tem um corpo de carne. Acontece um piripaque com esse corpo de carne. Dá um PT, dá um piripaquezinho. O que acontece? O espírito, ele tem que abandonar o corpo, tem que sair. Ele vai ficar preso naquele corpo em putrefação, aquele corpo deteriorado. Não vai. Ele é retirado, ele sai, né? A alma conserva, entretanto, seu corpo fluídico ou perispiritual. Quer dizer, eu vou conservar quem? O meu perispírito, o meu espírito. Vai estar ali, né? O interessante é que se a pessoa... Deixa o João ler um pouco agora, Isabel, um pouquinho. Se a pessoa morreu, sei lá, com 50 anos de idade, ela morreu de infarto. E ela tem uma certa culpa por ele ter morrido de infarto. Por quê? Ele nunca foi no médico fazer uma bateria de exame. Ou seja, se ele tivesse sendo acompanhado por um médico, o médico ia passar um remédio e ele ia viver mais, sei lá, mais 10 anos, mais 10 sei lá. Então, a pessoa morreu com 50 anos, né? Morreu de uma vez. Estava no auge da vida. Eu acho que ela tem culpa de ter ido embora mais cedo. Tem. Né? Fala que é o suicídio inconsciente, né? Ou às vezes pode ser até consciente, né, João? Ó, a gente sabe... Eu não vou porque eu sei que eu vou morrer mesmo. Não vou ligar com isso não. Pra que eu vou tomar remédio? Pra que eu vou tratar? Não fala ainda. Morrer em terra. Tem gente... Tem muita gente que fala, morrer em terra. Tem gente que fala, não vou caçar doença, não. E médico é caçar doença, né? Então, tem que cuidar sim. Cuidar desse corpo de carne, bem cuidadinho. Comer o que é certo, o que é bom, né? Fazer exame no médico. Vamos ler essas duas rapidinho aqui, porque só falta 12 minutos. Então vai. A morte do corpo liberta o espírito do envoltório que o prendia à terra, ocasionando-lhe sofrimentos. Uma vez desembaraçado dessa carga, fica-lhe apenas o corpo etéreo, que lhe permite percorrer os espaços e franquear as distâncias com rapidez do pensamento. Vamos rapidinho, ver só um pouquinho, João. Então, a morte do corpo, ela liberta o espírito de tudo que prendia na terra, né? Vamos pensar uma pessoa que está presa na cadeia, está lá na prisão, naquela cela suja, fria, fétida, com doença, né? Com tudo de ruim que possa ter. A pessoa, ela é liberta. Ela pode galgar, ela pode viajar, ela pode ir para onde ela quiser, em lugares maravilhosos, bons. Assim é o corpo de carne. O corpo de carne, ele está doente. O espírito é doente, né? Aí durante a vida, a gente com nossas escolhas, com o nosso modo de viver, vai adoecendo cada vez mais o corpo de carne. E aí, quando o corpo de carne está doente, que não tem mais cura, não tem jeito, para o espírito aquilo ali é terrível, porque ele está preso naquele corpo de carne, naquele sofrimento. Quando vem a morte, ele fica livre. Ele liberta, está liberto, né? E é o que ele diz aqui, ó.
ele fica apenas o corpo etéreo, que lhe permite percorrer os espaços e franquear as distâncias com a rapidez do pensamento. Quero ir em tal lugar. Eu penso na minha mãe. Minha mãe já é evoluída. Estou lá junto com ela. Se eu tiver condições, eu vou em lugares ótimos, maravilhosos, né? Agora, se a gente não tem conhecimento, não tem nada, não foi bom na terra, não fez caridade, só fez coisa ruim, vai ser meio difícil, né? De galgar para lugar bom. Mas aqui, olha, o que ele fala? O pensamento é que nos leva. Pensou, o espírito está lá. Você pensa na casa do amigo, você está na casa do amigo. Você pensa na casa da filha, quando você vê, você já está lá. André Luiz, a gente vê no livro Nosso Lar. Depois que a gente estudar esse, vamos estudar as obras de André. Eu assisti o filme. Ai, mas é bom, né? No começo eu fiquei meio assustada, né? Fica aqueles gritos no começo, todo mundo assusta. Eu fiquei meio assustada, mas depois eu gostei. É, ele é maravilhoso. A alma, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Separados do corpo, a alma e o perispírito constituem o ser denominado espírito. Então, o que é homem? O que é nós? Nós somos compostos de 3 elementos. Quem? Corpo, perispírito e espírito. Perispírito e espírito. Um homem, uma pessoa encarnada, corpo, perispírito e espírito. E se eu falar espírito, o que tem o espírito? São 3 elementos. Corpo, perispírito e espírito. Lembra que eu falei que o perispírito sempre vai acompanhar o espírito? Sempre. Sempre. O perispírito, morreu o corpo de carne, o perispírito, ele está sempre acompanhando o espírito. Eles são ligados, tem uma ligação. Porque precisa. O espírito, sem o perispírito, ele não se mostra, ele não tem como moldar. Ele precisa do perispírito. Então, todos têm. Ficou definido, então? O que é o homem? O homem tem 3 elementos. Quais? Espírito, perispírito e o corpo. Porque está reencarnado, encarnado. E o espírito? Quando é espírito, deixa o corpo de carne. Aí fica o quê? Perispírito e espírito. Tá? Isso aqui tem que ficar gravadinho na nossa cabeça. Vamos deixar, né, João? Acabou, né? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo segunda-feira que vem? Então, se você quiser que eu leia essa observação aqui. Lê, ainda dá um tempinho? É porque ela faz parte. A alma é, desse modo, um ser simples. O espírito é um ser duplo e o homem um ser tríplice. Seria, pois, mais exato reservar a palavra alma para designar o espírito, o princípio inteligente, e a palavra espírito para o ser semimaterial formado por aquela e o corpo fluídico. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente destituído completamente de matéria, nem o perispírito sem estar animado pelo princípio inteligente. As palavras alma e espírito são, no uso comum, indistintamente empregadas, originando a figura que se constitui em tomar a parte pelo todo. Assim é que se diz de uma cidade que está povoada de tantas almas, de um povoado composto de tantos lares. Fisiologicamente, entretanto, é preciso estabelecer a distinção. Aqui ficou um pouco meio confusinho, né, para nossa cabeça. Ele está falando o que é a alma. A alma é, desse modo, um ser simples. O espírito é um ser duplo. E o homem é um ser tríplice. Ele quer dizer, é como assim, se a alma fosse o espírito, né? A alma é um ser simples. Quando você fala alma, eu penso em quem? Espírito. No espírito. Aí, quando fala em espírito, você já pensa espírito e perispírito. Já é duplo. E quando fala o homem, ele é tríplice.
Porque é corpo, perispírito, espírito, né? Então, entendeu? Alma. Alma é um ser simples. É como se fosse só o espírito, né? Espírito já é o quê? O espírito e o perispírito. Perispírito, isso. Já tem, ele é duplo. E o homem, ele é tríplice. Ele tem o quê? A alma, o espírito, a alma, Espírito, o perispírito e o corpo. corpo de carne. Isso, né? Fica mais... Deu para entender, né? A gente tem que saber distinguir, né? De separar isso aí. Tem, porque senão as pessoas vêm e perguntam, a gente faz uma salada. Às vezes, João, igual você falou, você é detalhista. Gosto das coisas bem explicadinhas. Por quê? Pra gente entender. Porque senão, numa hora que você... Às vezes, alguém vem te conversar com você, você não sabe falar. Você não sabe explicar, você não sabe definir, né? Então, o que é alma? É um ser simples, como se fosse o espírito apenas, né? Aí o espírito é duplo. O que ele é? O que tem nele? Espírito, Perispírito. E o homem, nós encarnados, 3. O espírito, o perispírito e o corpo de carne. Nós vamos falar isso várias vezes, até isso entrar dentro da cabecinha nossa. Então vamos parar por aqui, né, João? No 15? Anotar, né? Vamos anotar. Próxima vai ser 8? Dia 8? Não, é 9, né? 4. Peraí, 6 é sexta? dia 8. Dia 8? Não, Não, 9. É 9. dia 9. 7 mais 2, né? A melhor coisa é fazer conta. É fazer as continhas, né? É 9. A gente quer adivinhar no adivinhado. E não dá certo. Nossa, já vamos pro mês 10, hein? Graças a Deus. Estamos vivos. Nem é tanta gente que já foi. Nova, né? É, com tanta coisa que está acontecendo, né? Então tá bom. Nós vamos cantar, vamos já fazer a prece, né? Vamos fazer a prece? Hoje eu tô meio apressadinha. Alguém quer fazer a prece? Eu faço. Faz, João. Já está virado para cá, né? Aí, já aproveita então, João. Faz a prece para nós. Então, vamos elevar nosso pensamento em Deus, Jesus Cristo, agradecer por mais este dia, essa leitura. Vamos pedir que esta leitura seja gravada em nossas mentes, que nós possamos pôr em prática tudo que aqui aprendemos. Vamos pedir bênçãos para todos nós que estamos aqui, pedir que possamos receber, enquanto nós oramos a oração que o Pai nos ensinou, que nós possamos receber um passe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pecado. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Muito bem. Então damos por encerrado o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos. Hoje tivemos um probleminha, mas vai estar aí a gravação. A gente vai publicar ela. Uma boa noite. Fiquem com Deus.